Pessoas, a Casa do Dragão, House of the Dragon, chegou à metade da temporada exatamente. E aí, como é que foi essa primeira metade? A gente vai ter uma virada, um salto temporal aí. Quer saber como é que foi essa primeira parte? Vem comigo que eu te conto tudo. I hope to herald in a second age of dragons. Pessoas, continuando aquela nossa série falando de House of the Dragon, a Casa do Dragão, a gente vai falar agora dos primeiros episódios até essa virada temporal que vai acontecer agora no 6º episódio. Então vem comigo que a gente vai saber como estão os personagens agora até esse ponto que foi o 5º episódio aí. Então vamos lá ver o que aconteceu com cada um deles. Rey Viserys está doente pra caramba, ele já tá todo cortado com o trono de ferro, e aí ele já perdeu o dedo, o braço já tá todo tomado, e ele tá com aquela ideia fixa de colocar a Rhaenyra como a sucessora do trono ali, mas ele já tá começando a enfrentar problema com um monte de gente, com a esposa dele, com um amigo, com mão do rei, com um monte de coisa. Indo pra Rhaenyra, como é que ela tá agora? A Rhaenyra já se envolveu com o tio dela, né, num negócio meio polêmico aí. Ela também teve lá o seu affair, teve sua noite ali com Criston Cole, que deu problemaço, depois a gente vai falar sobre isso, um problema absurdo mesmo, e ela também já tá ali meio assim com a Alicent, não tá muito bacana, e já teve uma evolução. Ela começou bem infantil, né, no começo da série, e agora a gente já vê uma Rhaenyra um pouquinho mais maliciosa, já até tentando fazer acordo nupcial, porque ela vai casar com o Laenor Velaryon, e aí ela já meio que faz um acordo com ele ali, né, vamos separar as coisas, vamos fazer o lance do casamento ser aquele lance meio político, e vamos deixar de lado as nossas preferências e fazer isso por fora. Então ela já tá entrando aí, e isso daí foi coisa que o Daemon colocou na cabeça dela. Pro personagem que eu particularmente acho mais complexo e o mais difícil de decifrar aqui, que é o Daemon eu acho que ele é o cara que mais fez coisa. Ele entrou em caverna e matou o cara lá, o cara do caranguejo lá, ele foi lá e matou a própria mulher, ele briga com o irmão dele, mas tem um carinho especial pelo irmão, ele pegou a sobrinha dele, ele também já tá querendo arrumar toda uma treta ali para poder ser ali herdeiro do trono também, utilizando a Rhaenyra nisso, e além disso, além dele ter matado a própria esposa, ele ainda vai requerer, olha coisa absurda, ele vai requerer ali a herança dele junto ao tio da moça, né? Então esse cara aí, ele é meio complicado, é um cara que, olha, e tem um detalhe muito importante a respeito do Daemon, que ele às vezes entra nos episódios mudo e sai calado, e o cara arrebenta na interpretação sem ter uma linha de diálogo. Economizou esse cara aí. Para personagem que provavelmente é a que mais está sofrendo aí na série, pelo menos eu percebo, que é a Alicent, que tá num casamento, que foi um casamento arrumado ali pelo Otto, pelo pai dela, e é um casamento que ela desgosta totalmente, casada ali com Viserys, numa situação super ruim, cuidando das crianças, não tendo vida, invejando a vida da Rhaenyra, que tem até então uma liberdade que ela não possui. Além de tudo, ela descobre, na verdade, que a Rhaenyra tá mentindo para ela, ou seja, a que era a BFF dela, Best Friend Forever, não é tão best friend assim, então ela já tá começando a ficar meio mal. E chega no final ali, no casamento, ela já declara a guerra, já vai vestida de verde, que é a cor de guerra da casa Hightower, então ela já mostra ali, olha, eu não vou comprar mais a ideia de vocês não, e pra piorar, ainda no final do episódio, ela vai lá e meio que, olha só, Criston Cole, a gente já vai falar desse cara aí, eu vou te ajudar, então essa daí sofreu, mas eu acho que na segunda metade ela vai ter uma mudança aí bem bacana. Quais são os pontos positivos da série
até agora. Uma coisa que eu percebo de positivo é que a gente tem uma evolução muito grande dos personagens. E aí é legal a gente comentar o seguinte: diferente de Game of Thrones, que a gente tinha uma disputa ali de várias casas, de vários reinos diferentes pelo Trono de Ferro, aqui isso não acontece. Então a gente tem uma trama que é mais intimista, o próprio nome da série já fala isso, a Casa do Dragão. Então não dá para esperar a mesma coisa que havia em Game of Thrones, com sequências lá na muralha, pensando em Homem do Gelo, ou em outras casas como Stark, ou até os Lannister. Não tem nada disso aqui. A gente tem uma guerra que é uma guerra interna entre a família. Então é a treta de família mesmo, que é a treta Targaryen. Então a gente tem uma evolução aí muito grande dos personagens. Por exemplo, a gente vê o Viserys, que começou mais forte, agora a gente já vê que o cara tá cansado, que ele já tá com os problemas ali, especialmente com a Rhaenyra, né, que ele ficou pistola, ele ficou bravo pra caramba ali com a Rhaenyra e com o Daemon por conta da situação dos dois ali, deles terem tido aquele momento ali dos dois. Então a gente já percebe uma evolução nele. Na Rhaenyra também a gente vê uma evolução dela muito grande, que ela era uma menininha e agora ela já tem uma malícia diferente. O Daemon também, que a gente já via que o Daemon, ele evoluiu. Na verdade não é que ele evoluiu, é que a gente começou a ver as várias facetas dele, que nos primeiros episódios a gente só achava que o cara era um cara fanfarrão, mas na verdade a gente está começando a ver que além de fanfarrão, ele é um cara espertão, é um cara que quer as coisas e ele vai tramar e utilizar de artifícios dos mais absurdos. E o Criston Cole, que apareceu ali como sendo um cavaleiro, um cara honrado e tal, ele se envolve com a Rhaenyra, ele mancha ali o manto branco dele, né, aquele juramento que ele fez para ser da guarda real, e ele se apaixona por ela, ele quer recobrar ali, retomar ali a honra dele, casando com ela, oferecendo, vamos lá casar, ficar de boa, pescar, fazer alguma outra coisa, dar um rolezinho, tomar um sorvete, comer um algodão doce e tal, e ela fala, desculpa, não quero isso aí não, isso foi mal aí e tal, só foi uma noite aí, ou a gente vai ficar aqui nesse esqueminha aqui, mas não vai rolar nada disso que você quer. E aí ele fica louco da vida, tem um surto de raiva, que é uma coisa mais absurda, que é coisa que Game of Thrones entregava e entregou aqui também. A gente tem um casamento, de repente uma bagunça, a gente não sabe o que está acontecendo, ele vai lá e... Bom, spoiler, né, galera? Para quem não assistiu, spoiler. Ele vai lá e faz o que ele fez, né? Então tem essa evolução de personagens aí, a evolução da Alicent também, que acredita que tem uma amiga ali e vê que, na verdade, ela não é tão amiga dela, vai defender a sua amiga, o pai dela, que é mão do rei, ali vai tentar alertar o rei a respeito das situações, das coisas que a Rhaenyra está fazendo, e, na verdade, o cara perde emprego, o cara tá desempregado e sai fora chutado ali do reino. Então a evolução eu acho bem bacana. Outro ponto importantíssimo, isso daqui é chover no molhado, porque a gente tá falando de uma série da HBO, a gente tá falando de Game of Thrones, então é chover no molhado. A edição, o corte, a parte técnica dessa série é impecável. Então o que eu quero dizer com edição, que a forma como eles vão conduzindo a história te cativa. Por exemplo, o último episódio, o episódio 5, aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa ao mesmo tempo, e o episódio tinha 1h e pouco, e parecia, a hora que acabou o episódio, você fala, não, eu quero mais. Eu quero mais, porque eles conseguem conectar uma história a outra, fazer uma narrativa que cria uma evolução tão grande que você sai sem fôlego de cada um dos episódios. Talvez o episódio mais morno, mas tem explicação, né? Porque vamos setar tudo, vamos mostrar o ambiente, tenha sido o segundo episódio. Mas de resto, todos os outros episódios foram fantásticos ali. Então essa edição, ela é muito bacana. E aí a gente também pode falar também da outra parte técnica, que é a parte de ambientação. Então os lugares são muito bonitos, passa essa realidade, as roupas são muito bem colocadas ali, então é algo muito crível. Quando você assiste a House of the Dragon, você se envolve, você realmente entra naquela história, porque aquilo tudo foi muito bem montado. Mas nem tudo são flores, como eu sempre falo aqui no canal. Tem coisas ruins, o que eu, assim, sinceramente acho de ruim, que é a mesma coisa que eu acho de ruim ali no Game of Thrones, e pra mim ainda é um pouco discutível, talvez algumas pessoas não se incomodem, é o
uso excessivo de violência e sexualização de personagens em situações que poderiam ser tratadas de uma forma diferente, né? Colocar ali, dar só a entender o que aconteceu, uma determinada coisa. Então eu acho que existem algumas situações ali que são excessivamente explícitas, né? Então eu acho que não seria tão bacana. Um exemplo que eu dou disso é, por exemplo, a série do Sandman, que lida também com questões que são questões difíceis, mas de uma forma mais sutil, de uma forma mais bacana. Então essa crítica aqui, como eu falei para vocês, talvez para você não incomode, bacana, legal, mas em alguns momentos me incomoda um pouco. E você, meu amigo, o que você achou dessa primeira parte aí de A Casa do Dragão? A gente vai ter um salto temporal. Infelizmente, as atrizes da Rhaenyra e da Alicent vão deixar a série, nossa, porque elas arrebentaram. Espero ver essas duas meninas. Aí tem uma coisa, eu não sabia a respeito da Alicent, que ela é a mesma atriz que fez a Lara Croft mais nova no Tomb Raider A Origem, e também ela é a Mulher Maravilha mais nova. Eu não sabia disso. Nossa, espetacular essa atriz. Espero que a gente veja mais dela aí mais pra frente, e também da Rhaenyra. Então deixa aí nos comentários o que você achou. Também curta esse vídeo, compartilhe com seus coleguinhas, e semana que vem estamos de volta com mais coisas da cultura pop. Valeu, abraço e falou!